Louvar a Deus pela vida do Gardel, dirigindo esse trabalho, cantor José Vitor, que Deus possa continuar abençoando e o nome do Senhor possa continuar sendo glorificado em vocês e através de vocês. Louvar a Deus pela vida da missionária Rejane, que nos fez o convite, que Deus possa continuar abençoando o seu profícuo ministério. Eu até brinquei essa semana, dizendo que sexta-feira passada, aqui passou um avião da Boeing, né? Aí, sexta-feira agora, nessa, colocaram um teco-teco. Aqueles aviãozinhos pequenininhos que ainda batendo. Glória a Deus. Meus irmãos, abram comigo as vossas Bíblias no livro de Neemias, capítulo de número 2. Verso de número 17. Neemias, capítulo 2, verso de número 17 e 18. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhe declarei, como a mão de meu Deus que fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemo-nos, e esforçaram as suas mãos para o bem. No mesmo livro, Neemias, capítulo de número 6, verso de número 3. E enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei parar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, como eu disse, quando nós somos convidados mais do que uma vez para participar do trabalho, há sempre uma necessidade de buscarmos algo da parte de Deus para compartilhar com os irmãos. E, nesta tarde, eu estou convicto de que aquilo que o Senhor colocou em meu coração para verbalizar aos irmãos nesta oportunidade, sem dúvida alguma, Deus confortará, consolará e falará aos nossos corações. Por isso eu peço a sua máxima atenção para o que Deus tem a falar conosco nesta oportunidade. Talvez quem tem uma demanda maior para realizar nessa tarde vai ser eu. Eu estou com cerca de 5.000 documentos para ser emitido no sistema, e eu tenho até meia-noite de hoje para fazer isso. Então, talvez de todos aqui, a tarde vai ser mais ocupada a minha. Por isso que eu peço a sua atenção para o que Deus falará conosco. De modo introdutório, eu queria pedir que você olhasse para o irmão que está do seu lado. E isso eu vou fazer apenas uma única vez. Olhou, né, já? Glória a Deus. Meu santo, me ajude, em nome de Jesus. Vai ser só nós dois hoje. Glória a Deus. E o Espírito Santo, né? Claro. Diga assim para ele, ou para ela: quem tem chamado não pode retroceder. Dá para nós fazer melhor, não dá? Quem tem chamado não pode retroceder. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos e amados irmãos,
Eu tenho estado preocupado nesses dias em que estamos vivendo. Há 3 preocupações que têm deixado a minha alma assolada. A primeira preocupação diz respeito ao arrebatamento da igreja, de que é uma verdade que nós vamos passar. A segunda verdade é quanto ao problema que assola a alma de muitas pessoas. Talvez visivelmente nós não conseguimos enxergar a dor, o sofrimento que alguém esteja passando, e ele está ali do nosso lado com um sorriso no rosto, mas só Ele, Deus, sabe a amargura que está a sua alma. É por isso que nós, enquanto cristãos, precisamos espalhar gentileza, porque você não sabe o que o irmão que está do seu lado está passando na sua dor, no seu íntimo e no seu oculto. De fato, é uma dor que somente Deus pode suprir aquela necessidade. E uma terceira preocupação que eu tenho estado, meus irmãos, é a forma como o inimigo das nossas almas tem entrado com uma certa persistência no chamado específico que Deus tem na vida de muitos. Nós estamos vivendo tempos em que parece-me que o diabo, o inimigo das nossas almas, tem entrado com uma certa força naquilo que temos como chamado específico para ser desenvolvido na obra do Senhor. Por isso que eu escolhi esse texto para compartilhar com os irmãos nesta oportunidade. O chamado, quando ele é dado por Deus, ele gera perseguição. O chamado, quando ele é dado por Cristo, ele gera afronta. O chamado, quando ele é dado por Cristo, ele gera críticos, mas também o chamado, quando é gerado por Deus, ele sustenta em suas mãos, porque aquele que nos chamou foi Jesus Cristo de Nazaré. E eu tenho uma palavra profética do coração de Deus para o teu coração nesta tarde. Se foi Deus que te chamou, aquiete a tua alma. Ele te sustenta, Ele te ampara, Ele te consola, porque Ele é Deus sobre todas as coisas. Louvado seja. Eu estou sentindo Deus nesta tarde. O chamado, meus irmãos de Deus, envolve promessa. O chamado de Deus envolve visão. E o chamado de Deus envolve destino. 3 coisas que para quem tem chamado precisa colocar em seu coração. É que o chamado de Deus envolve a promessa, o chamado de Deus envolve a visão, e o chamado de Deus envolve o destino. E o meu e o seu destino final é o céu de glória. Quando chegaremos lá, olharemos para trás e a nossa alma gritará: valeu a pena sofrer por Cristo, valeu a pena todas as afrontas, porque Cristo foi comigo. Cristo foi comigo. Quando Deus nos chama para um propósito, fique certo de uma coisa: Ele caminha conosco. Nós não seremos desamparados. Nós não seremos desapontados. Eu estou pregando para pessoas aqui nesta tarde, que tem um chamado de Deus em sua vida, e que muitas das vezes você deixou este chamado de lado, mas hoje, nesta tarde, a chama do Espírito Santo reacende a nossa alma, e nós sairemos daqui com a convicção: eu fui chamado, eu fui separado. E como disse Neemias, estamos diante de uma grande obra e não podemos parar. Eu e você não pode parar, eu e você não pode parar, porque nós somos chamados por Jesus Cristo de Nazaré. De Nazaré. De Nazaré. Eu sei, queridos, que as afrontas que tentam nos fazer parar vêm de todos os lados.
Quando o inimigo da nossa alma não acha brecha em nós, ele procura os que estão próximos de nós. E quase sempre ao que estão ao nosso derredor, ele encontra brecha para nos perseguir. Ele encontra brecha para nos afrontar. Mas nesta tarde, o Espírito Santo de Deus declara ao meu coração e ao teu coração que toda afronta que o inferno levantou contra o teu chamado, hoje será dissipado, hoje será derrotado, hoje será destruído, porque é Deus, porque é Deus, porque é Deus que confirma o chamado que Ele tem em nossas vidas. Algumas verdades que precisamos dizer enquanto ao chamado é que o chamado de Deus, ele tem um tempo determinado. Eu sei que nós vivemos tempo do imediatismo, onde nós recebemos a promessa, a profecia, e quase sempre queremos que ela seja cumprida no nosso tempo. Ah, mas Deus disse que iria libertar o meu marido. Deus disse que iria libertar o meu filho. Deus disse que a minha casa, eu e a minha casa serviríamos ao Senhor. Deus disse que eu teria uma vida próspera. Se Deus disse, pode tranquilizar a sua alma, porque Ele é fiel para cumprir. Mas tem o tempo de Deus. Tem o tempo de Deus nas nossas vidas. Lembra daquele hino que diz, eu não sou cantor? Esse tempo é necessário para te amadurecer. Tem tempo que é necessário para nos amadurecer, para nos aperfeiçoar, moldar o nosso caráter, para só assim nós podermos receber o que Deus tem reservado para as nossas vidas. Dentro do chamado, a visão ainda está para cumprir. E esse cumprimento vai ser no tempo determinado por Deus. O tempo da promessa não é o nosso tempo. Talvez eu esteja pregando nesta tarde para almas que têm se perguntado, Senhor, por que está demorando tanto? Senhor, eu não tenho mais forças. Senhor, não tem mais para onde eu recorrer. Senhor, eu já estou chegando ao meu limite. O Espírito Santo de Deus está falando com pessoas aqui nesta tarde. Senhor, eu já fiz o que era para ser feito. Eu agora estou à mercê do milagre. Deixa eu te dizer uma palavra de esperança. Milagre é especialidade de Deus. Ele entra com provisão quando o mundo não tem mais saída. Ele entra com provisão quando as nossas forças já não existem mais. O nosso corpo é nessas horas que Ele nos sustenta, segura pela nossa mão e diz, ainda tem chamado de Deus na tua vida, ainda tem chamado de Deus na tua vida, ainda tem muito a se cumprir da parte de Deus em nossas vidas, pelo seu santo ministério. Outra coisa, Deus não se atrasa. Tem uma conversa aí que o povo diz, mundo afora, que a frase é, Deus tarda, mas não. Isso é conversa, irmão. Deus nem tarda e nem falha. Muitas das vezes a nossa promessa está subordinada à nossa obediência. O quanto que eu quero que a promessa de Deus se cumpra na minha vida, também recai sobre o nível de obediência, o nível de renúncia que eu estou fazendo, para que a promessa se cumpra sobre nós. Muitos retrocedem porque não suporta o tempo de espera.
o que tem de sonhos, o que tem de chamado no meio da igreja, o que tem de vocacionado dentro da igreja, meus irmãos, que pararam no tempo, deixaram se levar pelo tempo e pelas circunstâncias deste mundo, não conseguem mais ter visão do chamado de Deus sobre a sua vida. Mas nesta tarde, o Espírito Santo de Deus, aquele que sonda o nosso coração, reacende em nós a chama do chamado, a chama para fazer, mesmo que os olhos humanos não nos vejam, mesmo que os olhos do homem desta terra não nos vejam, mas Deus vê o nosso esforço, Deus vê a nossa luta, Deus vê a nossa renúncia, Deus vê o meu e o teu sacrifício, porque nada passa despercebido diante dos olhos de Deus. Segunda coisa é que, meus irmãos, dentro do chamado, nós precisamos aprender a viver por fé. Dentro do chamado, nós não há possibilidade de enxergarmos um futuro promissor no nosso chamado quando nós olhamos pelos olhos carnais, quando nós olhamos pelo nosso olhar humano. Eu fico assim me perguntando algumas vezes: Senhor, aonde Tu nos colocaste? Talvez para alguns possa ser algo qualquer, irmão, mas para mim é uma tamanha honraria saber que estamos à frente de uma congregação, saber que Deus nos confia o seu santo ministério por meio da palavra de Deus. Eu fico assim pensando: Senhor, Tu sabes que fraco eu sou, pecador eu sou, mas eu também sei que a Tua graça é que se aperfeiçoa em nós. Eu também sei que de mim mesmo eu não chego a lugar nenhum, mas que contigo o chamado será concluído, contigo lograremos êxito naquilo que Deus te confiou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Neemias, copeiro do rei, volta em Jerusalém, vê a cidade de Jerusalém completamente destruída. O que não foi quebrado foi queimado. Agora imagine você, um judeu, sabendo que a sua terra é santa, volta lá na sua terra e vê tudo destruído, e vê tudo fora do lugar. Foi o que aconteceu com Neemias. E a Bíblia diz que durante 3 meses Neemias orava e chorava. Durante 3 meses Neemias chorava e orava, orava e chorava. Com 3 meses, Neemias levantou da dor do luto que ele estava sofrendo e disse: agora é hora de agir. Porque Neemias sabia que quem tinha colocado o chamado em sua vida tinha sido Deus. E a Bíblia se encarrega de dizer que aquele que orou e chorou durante 3 meses, reconstruiu os muros de Jerusalém em 45 dias. Deixa eu liberar uma palavra profética sobre o teu coração e sobre a tua vida nesta tarde. O tempo do choro chega a fim hoje. A partir de hoje conta os dias, porque eu, o Senhor,
faço concretizar as promessas que tenho sobre a sua vida. Queira o diabo ou não, queira o homem ou não, queira o inimigo ou não, conta os dias, a minha promessa, a minha promessa, a minha promessa sobre a tua vida ainda está de pé, ainda está de pé, assim diz o Senhor. Meu Senhor da glória, há uma nuvem do Senhor nesta tarde, aqui neste lugar. Deus está reacendendo chama do chamado. O inimigo olhou para você e disse: eu consegui, eu destruí. Mas o Senhor nesta tarde entra com provisão e diz: ainda não acabou, ainda não acabou, ainda não acabou. Recebe força, recebe fortaleza, recebe ânimo, recebe provisão, recebe o Espírito Santo de Deus te dando graça nesta tarde. Deixa eu te dizer uma coisa. No mesmo cumprimento do chamado, o diabo tem os deles. Irmão, nunca deixou de existir. E nem vai deixar de existir até Jesus voltar. Até no céu, que não era para ter coisa ruim, teve o diabo que foi jogado lá de cima, o anjo caído. Em todo lugar que você for, vai ter levante. Neemias, sabendo, convicto de que ele tinha um chamado de Deus, começou a reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas todo chamado, ele gera, meus irmãos, dor. Todo chamado, ele gera sofrimento. Essa conversinha aí de dizer que tal obra de Deus, tal não sei o quê, conversa mole. Se envolver com a obra e com o chamado é saber que fomos chamados para sofrer por Cristo. E quando Neemias estava reconstruindo os muros, levantam-se dois, Tobias e Sabalate. O diabo tem o deles em todos os lugares. Tentou atrapalhar Neemias. E é que Neemias disse para eles: agora eu não posso descer, porque eu estou diante de uma grande obra, e eu não posso parar. Eu vou voltar um pouco mais aqui atrás. Lembra da época de Moisés? Moisés foi um homem separado por Deus para levar o povo do Egito à terra prometida. Não foi assim? No meio do percurso, 3 se levantaram contra: Corá, Datã e Abirão. Mas eles foram tão ousados quanto ao chamado de Moisés, que disse o seguinte: ó Moisés, quem foi que te disse? Quem foi que te disse que é só tu que pode levar os nossos pedidos para Deus? Irmãos, é por isso que de vez em quando o crente tem que ser doido. O crente não pode brincar com o diabo, não. O diabo levanta a afronta de lá para cá, nós temos que levantar daqui para lá também. E é com o joelho no chão, orando. E aí o que é que Moisés foi e falou para Datã, Corá e Abirão? Olha, vamos fazer o seguinte:
Vamos saber agora se Deus é comigo ou com vocês. Se Deus não for comigo, a terra vai se abrir e nós seremos engolidos. Mas se Deus não for contigo, a terra vai se abrir e engolir vocês. O que aconteceu? Números, capítulo 17, 16. A terra se abriu. Corá, Datã, Abirão, tudo que eles... E 250. Irmãos, ruim, ainda arrasta outra parte. Os invejosos ainda arrastam outra parte. Já perceberam nisso? O invejoso nunca se levanta sozinho. Sempre tem um acoloiado do lado. E geralmente é para destruir chamado. Geralmente é para tentar desvanecer quem está na caminhada. E aí a Bíblia diz que a terra se abriu. Corá, Datã, Abirão, tudo que eles tinham, e os 250 foi engolido pela terra. É assim que Deus faz com aqueles que se levantam contra o nosso chamado. Deixa eu liberar um negócio de Deus para tu nesta tarde. Aqueles que se levantaram contra o teu ministério, aqueles que se levantaram contra o teu chamado, fique tranquilo, porque o nosso Deus é poderoso para abrir a terra e fazer com que os nossos inimigos sejam engolidos, sejam tragados. Porque é isso que Deus tem poder para fazer. Terceira coisa é que retroceder é perder o foco da visão. Eu e você já caminhamos demais para voltar. Nós já avançamos demais para retroceder. A graça e a misericórdia de Deus já fez muito por nós para sermos injustos. E agora nos darmos o luxo de voltarmos um milésimo de segundo sequer. É por isso que nesta tarde Deus entra com provisão no teu chamado e manda te dizer: retroceder não é a opção. Avance, 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 avance. Que os nossos olhos estejam na promessa. Que os nossos olhos estejam no dono da promessa. E o dono da promessa ordena ao nosso coração nesta tarde: avance, avance, avance. É o Senhor, ainda estou contigo. Nós não podemos retroceder pelo nosso momento de fraqueza. Irmão, todos nós pecamos. É o que a Bíblia diz. Pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Tanto é que foi preciso um justo morrer na cruz do Calvário. Você acha mesmo que o deslize que nós cometemos no decorrer da nossa caminhada? Quem aqui é perfeito? Levanta a mão. Se alguém levantasse a mão no final do culto, eu ia conversar com você, para você me dizer o segredo. Nós somos imperfeitos. Nós somos pecadores. A Bíblia diz que até quando dizemos que não pecamos, já estamos mentindo. Já estamos mentindo. Isso quer dizer que Deus não espera de nós perfeição. Mas Deus requer de nós renúncia. Mas Deus requer de nós obediência. Mas Deus requer de nós coração contrito. Senhor, eu não consegui na primeira vez. Eu não consegui na segunda vez. Eu não consegui na quinta, na sexta, na 10ª vez. Eu não consegui.
Mas eu estou aqui de novo, Senhor, reconhecendo que Tu ainda tens um chamado na minha vida. Fique de pé comigo nesta tarde, em nome de Jesus. Quem tem chamado, vai até o fim. Eu disse que seria só uma vez, mas eu vou fazer mais outra vez. Se vire para o irmão que está do seu lado. O mais bonito que você achar. Eita glória. Aí diga assim com voz de profeta para ele: quem tem chamado, vai até o fim. Só que agora você vai ousar um pouco mais. Segura na mão dele. Repita comigo: quem tem chamado, vai até o fim. Agora diz o ditado do nordestino: bora? Glória a Deus. Que o Senhor nesta tarde entre com provisão para restaurar o chamado que Ele tem na sua vida. Se Deus te chamou para pregar, se Deus te chamou para cantar, se Deus te chamou para visitar, se Deus te chamou para orar pelos demais irmãos, se Deus te chamou para a causa mais improvável, fique tranquilo que para onde Deus te chamou, Ele vai te usar. Para onde Deus te chamou, Ele vai te usar. Miguel, eu não sei falar em público. E quem disse que para ter chamado precisa falar em público? Lá onde tu estiver, lá onde os teus pés estiver, é lá que Deus vai te usar. É lá que Deus vocacionará o teu chamado. Assim diz o Senhor sobre as nossas vidas. Caminho para encerrar. E eu preciso chamá-los. Como eu disse, a nossa caminhada é cheia de deslizes. Irmão, se eu pudesse, aliás, de poder pode, né? E eu faço. Mas todos os dias eu me reconcilio com Deus. Senhor, lembra-te que sou pecador. Tem misericórdia de mim. Perdoa pelo meu pecado. Aquele que eu cometi sabendo que era pecado. Mas também aquele que eu cometi que eu nem sabia que era pecado. Me perdoa, Senhor. Essas horas nós sentimos o abraço do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus fala comigo nesta tarde. E Ele diz que tem corações, tem almas aqui nesta tarde que precisam ser consoladas com o perdão de Deus. Porque não suportam mais ser afrontadas pelo diabo, lembrando do pecado que fora cometido. E eu quero que você saia daqui desta tarde tão leve quanto a entender que Deus, Cristo já nos perdoou. Que se é você que o Espírito Santo falou, eu te convido para vir até aqui à frente. Irmãos, essa é uma das tarefas mais difíceis. É nós reconhecermos o pecado e vir até a frente para pedir oração. Para alguns pode ser até um momento feio, mas para mim é uma das atitudes mais nobres que eu vejo no ser humano. Você vê? É quando ele vai com o coração dizendo: Senhor,
Tu sabe que eu não posso sozinho. É por isso que eu estou indo lá. Reconhecendo que eu errei. Reconhecendo que eu pequei. Mas eu quero voltar a viver o teu chamado sobre a minha vida. Se é você, venha em nome do Senhor Jesus. Não deixe essa oportunidade passar. Segundo convite que eu faço, para você que entende que tem um chamado e que no decorrer do tempo, no decorrer do percurso, você se desvinculou desse chamado. Senhor, eu estou longe do teu chamado que eu sei que tu tem para a minha vida. Você é meu convidado para também vir até aqui à frente. Nesta tarde Deus reacenderá o chamado que Ele tem em nosso coração. E eu não tenho muito tempo. Eu preciso, se é com você que Deus falou, que você venha até aqui à frente. José Vitor, me ajude, meu santo. Se é com você que o Espírito Santo falou, para que o teu chamado seja reaceso, venha comigo até aqui. Não tenha vergonha. Não tenha medo. Tudo que eu queria é apenas o Espírito Santo te dizendo: era falar contigo. Eu ainda tenho algo contigo. Mais tempo para mim. Eu ainda tenho um chamado na tua vida. Não tem. Eu ainda te usarei nesta terra. Tudo que eu queria era ser o teu amigo. Mas o meu espaço você preencheu também. Nunca mais conversamos de madrugada. Meus irmãos, o Espírito Santo me incomodou. Em soluço já não ouço tua voz. Ele falou de uma mulher que aqui saudade está. Precisa vir para receber essa oração. E o Senhor me disse, através dela sair daí e vir, essa ódio, essa angústia que está no coração dela, o Senhor vai curar. Ainda me deu uma situação específica para saber que é tu, que tu está aí. Que saudade. É sobre o teu casamento, viu? Que saudade eu estou de você. Deus quer salvar. E dos segredos que haviam entre nós. Vou dizer mais uma coisa para saber que tu é Deus. Foi por tá isso com ira no teu coração, ódio. E teve contenda por esses dias com o teu fechei as portas. Só isso que o Senhor mandou te dizer. Pra ver se você lembrava de mim. Mas ainda te esperamos aqui nesta tarde. Já não dá pra viver nessa indiferença. Lembra que você foi chamado. Não, eu não suporto mais viver assim. Lembra que Deus nos separou para a sua grande obra. Seus negócios. Lembra que quem tem chamado não pode retroceder. Faz tanto tempo que eu ouvi você me chamar. Mesmo que esteja se arrastando, mesmo que esteja para um fio, mas quem tem chamado não pode retroceder. Que saudade eu estou de você. E eu marquei este encontro porque eu precisava quem tem chamado vai chegar até o fim. Tempo de voltar, de se arrepender. É tempo de reatar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Ainda
Agora quero ser o seu amigo de verdade. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Jesus. Tudo que eu queria era falar contigo. Mas até aqueles 5 minutinhos de oração que você tinha, hoje já não tem. Tudo que Deus está eu fazendo nesta tarde, queria viu? era ser o seu amigo. Deus está colocando as coisas no lugar. Mas você arrumou tantas amizades Deus e o está meu organizando a espaço mesa. você preencheu Deus está também. organizando o armário. Deus está organizando a Lembra quando casa. a gente conversava Deus está de organizando. madrugada? Porque Ele diz: eu voltarei. Lá no cantinho Eu da voltarei. cama, você sempre me Eu chamava voltarei de meu a morar no teu amigo. lar, a morar na tua Que casa. Porque o meu chamado na tua vida ainda está de pé. Que saudade Ainda eu está de estou pé. de você. Eu marquei este encontro porque eu precisava conversar contigo. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, na tua presença nós entramos nesta tarde, Senhor. Agradecido estamos por esta rica oportunidade. Obrigado, Senhor, pela tua palavra pregada.